Olá a todos, boa tarde então. Vamos lá aqui para uma pequena adenda à aula número 12. Vamos lhe chamar a aula 12A, está bem? Então o que é que vamos ver aqui na aula 12A? Vai ser uma aula relâmpago, uma aula assim muito rápida. Vamos ver como é que as resistências podem ser associadas. Então vamos lá, já à direito. As resistências podem ser associadas em série. O que é isto em série? É quando começa uma resistência, acaba a resistência e vamos associar outra. E se quisermos, associamos mais uma. E por aí fora. Podemos associar N resistências, as resistências que nós quiséssemos. Então nós temos aqui, por exemplo, uma R1, a R2 e a R3. Se eu pegar neste multímetro, ligar aqui para a escala de ohms, por exemplo, vocês vão de saber fazer tudo isto, confiem. Vocês vão de saber fazer tudo isto. Ligar aqui para a escala de ohms e eu medir aqui, o multímetro pensa que eu só tenho aqui uma resistência, ele não consegue ver 3 resistências, mas ele tem uma habilidade. Imediatamente ele soma a resistência total, porque as resistências em série somam-se. Então o que ele vai ver aqui, por exemplo, imaginem que isto é uma resistência de 10 ohms, aqui tenho outra resistência de 10 ohms e aqui tenho uma resistência de 20 ohms. Se eu puser aqui o meu ohmímetro, regulo isto aqui para os ohms, ponho aqui o meu ohmímetro, como eu disse, ele não vê 3 resistências, só vê uma, mas ele sabe que está aqui uma resistência de 40 ohms. 40 ohms. É isto que ele vê. Então isto diz-me que as resistências em série somam-se. E é bom de ver. Porquê é que se somam? Vamos lá ver, meninos. Se eu aplicar uma determinada corrente, tenho aqui uma corrente, aplico o terminal negativo, por exemplo, nesta resistência, podia ser ao contrário, e aplico o terminal positivo nesta resistência, o que é que vai acontecer? Aqui é o menos, aqui é o mais, vai começar a fluir aqui uma corrente, não é? Neste sentido. Só que esta corrente que vai fluir aqui, ela sai daqui do negativo, ela vai ter que encontrar o positivo. Ela sai daqui do negativo, dá esta volta, passa por esta resistência, passa por esta resistência e passa por esta resistência e obrigatoriamente vem ao mais. Ela não tem outro caminho. Não há aqui outro caminho. Então, nas resistências em série, a corrente elétrica, ou seja, a intensidade em amperes que passa numa resistência, passa nas outras. Se passar 1 ampere nesta resistência, passa 1 ampere nesta e passa 1 ampere nesta. Não tem como ser de outra forma. Entendem? É sempre, nas resistências em série, a corrente que passa numa, passa em todas. Agora vou-vos mostrar aqui outra coisa. Muito interessante. Perdão. Imaginem que eu tenho aqui um circuito paralelo, ou seja, tenho aqui uma resistência, R1, tenho aqui uma segunda resistência, R2, esta tem 10 ohms e esta tem 20 ohms. Notem bem. E agora eu vou aplicar aqui a mesma coisa, uma fonte de tensão, uma bateria. Vocês já sabem que o menos é deste lado e o mais é deste lado. Estou com tosse hoje. Então o que é que vai acontecer aqui? Quando eu vou aplicar aqui uma corrente elétrica neste circuito, não é? Ela vai sair daqui à procura do mais, vai sair do negativo à procura do positivo e vai cá chegar. Desde que o circuito está fechado, não tem interruptores, não está aberto. Se eu cortar este fio, não é? Ponho aqui um interruptor. Se o interruptor estiver aberto, o circuito não se fecha, o circuito não está. Mas se eu fechar este circuito, o que é que vai acontecer? A partir deste momento, a corrente elétrica sai daqui e chega ao positivo. Só que, nos circuitos resistivos em paralelo, o que vai acontecer é que a corrente elétrica aqui vai dividir-se pelas duas resistências. E a corrente elétrica escolhe sempre o circuito que tiver menos resistência. É tipo a lei do menor esforço. Estão a ver? No entanto, é assim, tem aqui uma de 10 ohms e aqui uma de 20 ohms, a corrente elétrica vai passar pelas duas na mesma, só que vai passar mais por esta do que por esta. Aliás, vai passar o dobro da corrente por ali do que é que passa por aqui. Por exemplo, se passassem aqui 3 amperes, garanto-vos que aqui nesta resistência iam passar 2 amperes e nesta resistência ia passar 1 ampere. Porquê? Porque esta resistência é o dobro daquela resistência. Esta opõe-se o dobro em relação à passagem da corrente. Compreendem? Isto
é bom de entender. Eu gostava que vocês percebessem uma coisa. Isto são leis. É como a lei do universo. Falámos aqui atrasado nas primeiras lições. O universo diz que se eu largar esta caneta, ela cai. Lei da gravidade. É uma lei. Mesmo que eu não queira, vai cair. Se eu não quiser que ela caia, eu vou ter que pedir aí um mágico qualquer para me ensinar a criar uma ilusão. Mas é apenas uma ilusão. A lei do universo diz que se eu largar, o marcador vai cair. E a lei de Ohm também nos diz qual é a corrente que vai passar numa e noutra resistência. Está bem? Então, neste momento, o que precisamos de saber é que num circuito resistivo em paralelo, a corrente vai dividir-se, independente dos valores das resistências. Independentemente dos valores das resistências. Está bem? A corrente vai se dividir. Vai se dividir de forma conforme os tais valores. Aqui, como por exemplo, 20 é o dobro de 10, aqui vai passar o dobro da corrente daqui. Aqui tem o dobro da resistência, passa metade da corrente. Aqui tem metade da resistência, passa o dobro da corrente. Mas vai sempre passar. Se eu juntasse a isto uma terceira resistência e pusesse aqui nesta terceira resistência, reparem que elas estão as três em paralelo, não é? Se eu pusesse aqui nesta terceira resistência, vou-lhe chamar R3, e pusesse aqui, por exemplo, 1 milhão de ohms, aqui são 10 ohms, aqui são 20, aqui eu punha 1 milhão de ohms, claro, era uma resistência tão alta que ia passar aqui muito pouca corrente, mas passa alguma, está bem? Ou seja, é uma alternativa para a passagem da corrente, mas como é 1 milhão de ohms, o que vai passar ali é muito pouco, mas passa alguma. Para não passar nada, não posso lá pôr nada. Se eu puser lá uma resistência em paralelo com as outras, vai passar qualquer coisa de corrente. E se eu tiver ali 1 milhão de ohms, que eu vou chamar 1 mega ohm, obviamente é só fazer as contas e eu saberei qual é a quantidade de corrente que passa ali, em amperes. Está bem? Isto é fácil de fazer, já vos expliquei as fórmulas, vou passar aqui a fórmula assim como eu disse, um flash, assim muito rápido, mas é assim. A resistência total daquele circuito, imaginem aqui um circuito com 3 resistências em paralelo. Não se esqueçam, podia pôr 4, 5, 50, o número de resistências que eu quiser, elas estão todas em paralelo. Agora, se eu for aqui ver com o meu multímetro, pego neste aparelho, ligo para a escala de ohms e eu vou ver qual é a resistência destas 3 resistências. Ele não sabe que estão lá 3 resistências. Isto é uma máquina. E a máquina não sabe. Ele só sabe qual é o valor total, o valor da resistência total. Agora, é claro, ele sabe se eu puser lá resistências de valor. Se não houver valores, ele também não vê nada. Então vou pôr aqui uma resistência, por exemplo, de 10 ohms. Vou pôr aqui uma resistência de 10 ohms. Isso serve para quaisquer valores, é uma fórmula matemática. E vou pôr aqui uma resistência de 20 ohms. Qual é o valor total desta resistência? O que é que o meu multímetro, o que é que o circuito que eu ligar aqui vai ver? O que é que esta bateria que eu ligar aqui vai ver? Não é? Esta bateria aqui tem 10 volts. E eu posso saber, inclusivamente, através da lei de Ohm, qual é a corrente que passa ali. Então, claro que eu posso saber qual é a corrente que passa ali. Como é que eu sei qual é a corrente que passa ali? Lembram-se do triângulozito? Não custa nada. Traço de divisão, traço de multiplicação. V, I, R. Podia pôr o R deste lado e o I ali, porque a multiplicação é comutativa. Já a divisão não é. Pronto. Então, o que é que acontece? Eu não sei qual é a intensidade que passa ali, em amperes, mas eu sei qual é a resistência. Olha, aqui são 20 ohms. Se eu estou a aplicar a esta resistência 20 ohms, eu estou a aplicar 20 ohms a esta, mas também estou a aplicar 20 volts, volts. Estou a aplicar 10 volts a esta, mas estou a aplicar também 10 volts a esta e 10 volts a esta. Não é verdade? Então, se eu estou a aplicar 10 volts a cada uma das resistências, é fácil para mim saber qual é a resistência, a intensidade da corrente. Olha, não sei a intensidade, está pô. V a dividir por R. Volts a dividir por resistência. Ora, 10 volts a dividir, por exemplo, já nesta. 10 volts a dividir por 10 ohms, quanto é que passa aqui? Olha, aqui passa 1 ampere. 10 a dividir por 10 dá 1. Passa 1 ampere nesta resistência. Na segunda resistência, nesta R2, vamos chamar R2, por exemplo, 10 a dividir por 10 passa mais 1 ampere. E 10 a dividir por 20 passa quanto? Meio ampere. Até eu sei que a corrente de cada resistência, 1 ampere nesta resistência, mais 1 ampere nesta resistência e mais meio ampere aqui. Se eu somar estas três, eu vou verificar, depois eu posso chegar aqui, pôr aqui um amperímetro em série e perceber que a corrente que passa aqui, não é? E que vai para ali, é a soma destas três correntes. Porquê? Porque quando chegar ali ela vai se dividir, ele vai se encontrar outra vez e cá vem ela parar ao positivo, não é? Então a corrente sai daqui, é medida, logo, não é? O circuito estabelece, é medida e diz-me que aqui passam 2
2,5 amperes. Agora digam-me lá que isto não é fácil. Não se esqueçam, se gostaram desta lição, ponham ali em baixo um like. Se ainda não subscreveste o canal, clica naquele botãozinho vermelho de subscrever. Para ti é grátis, ajuda muito o canal. Como já te dissemos, esta é a forma de nós nunca nos fazermos pagar pelo curso. Esta é a promessa. E dá uma ajuda do teu lado e clica no sino já agora, que é para receberes as nossas lições, se gostares delas. Em relação aos circuitos resistivos mistos, vamos lá ver como é que funciona isto. Eu tenho aqui, por exemplo, tenho aqui uma resistência. Isto é um circuito resistivo misto. Tenho aqui uma resistência e tenho aqui duas resistências em cima, em baixo. Tenho aqui duas resistências. O que é que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho aqui um circuito resistivo misto, porque esta resistência está em série com estas duas. Não é verdade? Só que estas duas estão em paralelo entre si. Estas estão em paralelo, mas este valor das duas está em série com aquele. E agora como é que eu vou fazer? Vou somar, vou subtrair, o que é que eu vou fazer para aqui? Ora bem, primeiro de tudo vamos resolver estas duas. Ora, a resistência total só destas duas, RT, o inverso de RT, diz a fórmula que o inverso de RT, o que é o RT? Já sabemos, é a resistência total. Neste caso destas duas, vamos deixar esta para o fim, está bem? O inverso da resistência total é igual ao inverso da R1 mais o inverso da R2, certo? Então eu vou resolver estas duas. Quando eu resolver esta conta, como aprendemos na lição anterior, quando eu resolver esta conta, agora já posso resolver com aquela. Esta aqui é R3, por exemplo. Vou resolver aqui estas duas, R1 e R2, dá-me um determinado valor, sem contar com esta, dá-me aqui um determinado valor em paralelo. Eu fico aqui como se tivesse só uma resistência. É como se isto fosse só e apenas uma resistência, não é? Se eu tenho aqui uma resistência, agora pode passar a chamar-se R1 esta. Agora é só somar estas duas, correto? Então, o que é que acontece aqui? Uma resistência e com estas duas em paralelo é a mesma coisa que ter aqui estas duas, só que eu tenho que achar primeiro o valor destas. Quando eu achar o valor destas, posso pôr esse valor que achei aqui em série com este. É como se eu tivesse aqui duas. Ok? Isto é o circuito resistivo misto. E há uma série de maneiras que eu gostava também de vos apresentar aqui, de pôr circuitos resistivos mistos, que vocês vão encontrar nos vossos esquemas. Elas podem aparecer desta forma, por exemplo, e vocês que têm olho de lince ficam logo a saber, opa, isto é um circuito resistivo misto, está bem? E depois se aparecer aqui assim, por exemplo, isto, imaginem que vos aparece este desenho aqui, porque eles aparecem, né? Eles vão aparecer. Às vezes as coisas parecem assim muito complicadas, mas não são. O que é isto que está aqui? Tens aqui um paralelo, tens ali outro paralelo e tens aqui uma resistência em série com estes dois paralelos. Resolvemos este paralelo como se fosse só uma resistência. Resolvemos este paralelo como se fosse só uma resistência. E agora temos aqui três resistências em série e somamos os valores. Ok? Pronto. Agora tu já sabes o que são circuitos em série, o que são circuitos resistivos em paralelo e o que são circuitos resistivos mistos. Está bem? E só desta forma é que nós sabemos. Às vezes isto dá jeito por certas coisas. Por exemplo, eu preciso de pôr, tenho uma resistência num circuito que é de 10 capas. 10 mil ohms, 10 kΩ, 10 mil ohms. E eu tenho ali na minha gaveta, no meu estoque, tenho tenho duas resistências de 5K. Não tenho nenhuma de 10K. E eu preciso resolver isto neste momento. Como é que eu faço? Então eu ponho duas, ponho uma resistência de 5K e soldo em série com outra resistência de 5K e eu tenho 10K. Aqui neste tenho 10K. Ok? Resolvi a minha situação. É por isso que eu preciso saber fazer contas. Não tenho resistências de 10K, mas tenho de 5. Porreiro. E se eu tiver de 20 também dá. Só tenho resistências de 20, não há problema. Eu precisava de pôr lá uma de 10, como é que vou pôr uma de 20? Não tenho nenhum problema. Então eu chego aqui e faço o quê? Faço um paralelo com uma resistência de 20K, pego noutra resistência, faço o paralelo com ela, não é? Mais 20K. Ora, façam lá as contas a ver se isto, como nós vimos a fórmula, puxem o vídeo atrás, vejam a fórmula, façam lá as contas a ver se isto não dá aqui 10K.
duas resistências de 20k em paralelo vão dar, isto está aqui, vai dar 10k. 10.000 ohms, está bem? O K é como se fosse 1 kg, 1 kg são 1000 gramas, 1 kΩ são 1000 ohms, e 1 mega ohm é 1 milhão de ohms. Está bem? Não se assustem com os valores, porque há resistências para valores muitíssimo altos. Nós com as resistências é que controlamos a eletricidade. Ela só passa se nós quisermos e na quantidade que nós queremos. Amigos, um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de pôr lá em baixo o... Perdão, é da este lado. Não se esqueçam de pôr lá em baixo o joinha, pôr lá em baixo o like, o gosto, e subscrevam o canal se ainda não fizeram, está bem? Apertem o sino para vocês saberem sempre as lições todas. Escrevam nos comentários, Marcelo, não percebi muito bem isto, e eu vou explicar, está bem? Um grande abraço mais uma vez.